Boa noite, meu amigo, meu irmão. Verifica aí a Web Rádio. Nós estamos agora iniciando aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, o nosso programa da Web Rádio Estação da Luz, o seu programa das 19 horas, é Estação da Luz. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, também do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa Espírita de Emanuel e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Lógico que hoje é um prazer muito grande, porque é quinta-feira, e nós estamos recebendo o nosso querido, está todo mundo vendo aí na tela, nosso querido José Soares, a enciclopédia viva aqui da Federação Espírita Brasileira em relação ao que é espiritismo nessas terras potiguares. Meu amigo Soares, mais uma vez, muito obrigado. Que bom que você está aqui com a gente para trazer aí a sua verba e o seu conhecimento, meu querido. Obrigado, digo eu. Muito bem, meu amigo. Hoje a gente vai tratar, deixa eu botar aqui na tela, só para a gente ter uma ideia. O Soares, ele se propôs a fazer um estudo sobre os livros do Chico Xavier. Semana passada nós estudamos Cartas de uma Morta, na outra semana Parnasmo, essa semana Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aí de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do Humberto de Campos, né? E aí, nós vamos aqui, como é um programa espírita, nós temos que fazer aquela permissão, pedir a permissão, e a permissão ela vem em forma de prece, mas antes da prece a gente vai fazer uma leitura preparatória para deixar aqui o campo livre para meu amigo Soares fazer a sua prece. Então, aqui, no livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, nós temos aqui: fácil amontoar, difícil distribuir. Fácil falar, difícil fazer. Fácil é arrasar, difícil construir. Fácil é reprovar, difícil é compreender. Fácil é sempre acomodar, difícil é realizar. E Albino continua: fácil é sempre ganhar, difícil é às vezes ceder. Fácil é crer, difícil é discernir. Fácil é ensinar, difícil é exemplificar. É muito fácil sofrer, difícil é aproveitar. E ele arremata: qualquer pessoa, de qualquer condição, pode fazer o que é fácil. Entretanto, efetuar o que é difícil pede noção de responsabilidade e burilamento íntimo. É por esse motivo que o Espiritismo, sendo em si mesmo a doutrina da fé raciocinada, para que se cumpra o imperativo do Evangelho, a cada um segundo as suas obras, reclamando o combustível do serviço individual, para que brilhe em cada um de nós o facho da educação. Meu amigo Albino Teixeira, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Meu amigo Soares, vamos passar para você, e a gente vai fazer aqui, pedir que você faça uma prece. Nós colocamos aqui no PowerPoint o Evangelho da noite de hoje. Assim que terminar a prece, nós colocamos o Evangelho, você lê e faz um pequeno comentário, meu querido. Amado Jesus, ante a presença dos bons espíritos, seus mensageiros celestiais, na certeza de que seremos bem assistidos pelo plano da vida, nós agradecemos e damos início à nossa tarefa na noite de hoje. Graças a Deus. Então, o Evangelho de hoje foi pensado, meu amigo, como de você, eu acho muito bonita essa sogra, pensamos lá do João, o Evangelista, capítulo 16, item 33. Você pode ler e fazer um comentário, meu querido? Pois sim. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem. Se Jesus personificava o amor,
a frase de João também, em uma das suas na sua epístola principal, é que o amor cobre uma multidão de pecados. O grande Mahatma Gandhi disse: se os cristãos continuarem a pregar olho por olho, dente por dente, todos irão ficar cegos. Mas se nós pregarmos o amor, então todos nós iremos ver. Quando criança, eu assisti um filme sobre o Império Romano no antigo Cine São Luís. E o filme inicia com um diálogo entre um senhor, que era o filósofo da aldeia, com um legionário romano. Quem é o senhor? Diz fulano de tal. O que você tem a dizer? Ele disse: eu fui obrigado, como filósofo, a perder a minha visão para compreender, já que furaram meus olhos, que quanto é importante amar o nosso semelhante. Fundamental que nós não temos ainda compreendido isso. Jesus venceu o mundo porque ele mostrou que pelo ato da não violência, doutrina que Mahatma Gandhi, no século XX, a esposou, mesmo não sendo cristão, ele venceu o mundo. Mahatma Gandhi perguntou certa feita a um grupo de missionários cristãos que foram convertê-lo ao cristianismo. Disse: Mahatma, dê sua religião, tem deuses demais. Isso é mais ou menos 3 milhões de deuses que nós temos na Índia. Mahatma, entregue-se a Jesus. Isso é muito interessante. Vocês pedem que eu me entregue a Jesus e vocês invadiram a Índia, prostituíram a nossa juventude, eliminar a indústria básica indiana, que era artesanal, e vocês vêm me convencer que eu devo amar o seu Jesus? Um momentinho. Não seria importante que primeiro vocês nos amássemos do que nos prejudicar? Então Mahatma, que não era cristão, disse isso. Mas dizem também que um colonizador europeu veio ao Brasil e visitou uma tribo indígena e ofereceu uma nova religião aos indígenas, já que eles eram pagãos. O responsável pela tribo disse: na terra de vocês há guerra? Sim, há guerra. Vocês se amam ou se matam? É, aqui que lá nós matamos um outro. Aí você vai perguntar, disse: olha, vocês voltam para a cidade de vocês e nós ficamos aqui na tribo. Quando vocês deixarem de matar, de fazer os outros sofrer, volte, quem se entrega à sua religião. Então a religião do amor universal do Cristo é isso. É tanto que Paulo, de forma solene, em uma de seus epístolas, diz, né, que o amor, Pedro diz, o amor cobre uma multidão de pecados. É isso. Muita paz. Muito bem, meu amigo. E aí já tem um bocado de gente aí mandando abraço para você, seu Marcelo Aquino, Dona Rochelle, Dona Lídice agora que é escritora, né? Ah, sim, a Lídice. Vai. Marcelo, figura aí também a nossa querida Rochelle, a Bela da Tarde. Rochelle é o nome da cidade francesa, quer dizer pedra. A Bela da Tarde. Pedra, é a pedra. Uma belíssima pedra, né? É. Desde que joga nos outros pedras, né? Então, não, ela é uma pessoa que eu posso dizer que eu quero muito bem a ela. Ela sabe disso. Ah, maravilha. Então vamos trazer agora para cá, porque nós vamos estudar um livro que eu considero assim maravilhoso. Já li diversas vezes e a gente, cada vez que lê, fica mais apaixonado, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico e do Humberto. Ele é de 1932. Meu amigo, eu vou começar por aquela pergunta bem básica. Quando você leu o primeiro... Oi? É 38, não? Ah, é 38, desculpa. 38, Tá aqui, mas... Tem uma interligação dele com o golpe de Getúlio em 37. É, mas é 38. É como se fosse um freio ao Getúlio Vargas. Diga aí. 38. Sim. Aí o que é que ocorre? Você está com mais de 50 anos no Espiritismo. Quando você leu a primeira vez o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que é que veio na sua mente? O que é que veio
no abrir dos seus conhecimentos para esse livro tão fantástico sobre o Brasil? Gostei. E um momento bastante periquitante, que é 38, né? Gostei. Sabiamente, ele publica 32, dá público para o Naso, 35 dá público a carta, e em 38 é que ele dá algo do Brasil. É que no dia 10 de novembro de 1937, uma noite infeliz, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, fecha a Assembleia Nacional, o Congresso Nacional, põe de lado a Constituição de 34, que foi a única Constituição do Brasil que foi exclusiva, e ortoga. Ou seja, ele impôs a Carta de 37. E, lamentavelmente, é uma cópia da carta fascista do Mussolini na Itália. Era tão danosa que nela não tem o habeas corpus. É tanto que o Supremo não pôde dar a esposa de Carlos Prestes, Olga Benares, a habeas corpus, porque não estava valendo. Entendeu? Agora, o impacto da obra, que são 30 capítulos, para mim, ao longo do tempo, eu ali nos anos 70, a primeira vez. Não sei qual foi, de 70 em diante. De 72 em diante, porque houve a comemoração do centenário, 150 anos do Brasil, aí me interessei mais por ela. São 30 capítulos. O capítulo 2 é a pátria do Evangelho. Ele define pátria como sendo um substantivo. A pátria do Evangelho. Do 30, a pátria do Evangelho, ele se refere a Portugal. Aí quando ele está no Brasil, aí vem aqui, pátria do Evangelho. Nós já estamos definidos lá em Portugal. Aqui é pátria. Lá era pátria. Aqui é pátria do Evangelho. Então, nesses 2 capítulos, ele define a missão do Brasil. Com detalhe, os demais lances, entre o capítulo 1 até o capítulo 29, são espécies de retratos pontuais do que o país passou. Tá certo? Certo. Mas aí, vamos lá. Aí são 30 capítulos, como você falou, tem um prefácio do próprio Emanuel, tem um sim. Do Humberto de Campos, e aí a gente começa a adentrar. Mas uma coisa que eu não sabia, que você me elencou agora, é que pátria do Evangelho seria Portugal, é isso? A pátria do Evangelho é Portugal. Certo. E se refere toda a movimentação da espiritualidade em Portugal com as descobertas. E quando ele chega no capítulo 30, é Brasil, é pátria do Evangelho. É a função específica do Brasil. Agora, o livro chama-se Brasil, vírgula, né? Quer dizer, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se você pegar o globo terrestre e abri-lo, ele vira um planisfério. Se você colocar a exposição do corpo humano no planisfério, a posição do Brasil é como se fosse um coração. Não é interessante essa colocação dele? Quando a gente pega o globo terrestre e abre todinho, aí Polo Norte, Polo Sul, Leste, Oeste, o Brasil fica ali na posição equivalente ao coração. É tão interessante que o coração não fica no meio. Que Noel Rosa, o grande escritor, o grande compositor, que foi por acaso aluno de medicina, a banda Lua Tiro, disse, na verdade, não fica no meio. Não fica no meio. Fica um pouquinho para cá. A ponta dele que ficaria no meio, mas a formatação dele não. Até nisso o Noel Rosa foi grande. E até mesmo o mapa geográfico do Brasil é um coração também, né? Sim, a formatação. Agora, veja o trabalho da espiritualidade. O Brasil incorpora. O Rio Grande do Sul não pertencia ao Brasil. Os gaúchos, permita citar, Leonel Brizola dizia, nós gaúchos, nós resolvemos ser brasileiros, porque o Rio Grande do Sul resolveu incorporar-se ao Brasil. E com a negociação do Barão do Visconde do Rio Branco, foi que houve, Barão do Rio Branco, nós incorporamos o Acre, que dá formatação. Com o Acre, que era boliviano,
Incorde ao Brasil. E quando o assunto chegou, aí nós temos a formatação de um coração. Não é interessante isso? É interessante. Uma coisa também que eu queria que você falasse, você me falou em Portugal, a escola de Sagres, ela teve uma grande influência sobre todo o nosso planeta, né? Teve sim. Primeiro, termine. Não, vai, a escola de Sagres, ela é primeiro, quando você for, eu vou financiar uma viagem a Portugal para você conhecer a escola, onde foi a escola de Sagres. Qual a reencarnação, eu não sei, mas vou financiar. Muito moral bem. Da história. Eu vou estar aguardando. Tá certo, moral da história. A turma que toma conta de Portugal na navegação, a grande parte era finícios reencarnados. Tá certo? Era finícios reencarnados. Então eles reencarnaram e foram para ali. A escola de Sagres. A escola de Sagres, o seu grande ideólogo, era um religioso católico. Não se casou e dedicou-se àquele dali. Ao mesmo tempo, as navegações só proliferaram porque a comunidade judaica em Portugal resolveu a tecnologia de manejo das velas das caravelas. Muda a forma dentro d'água, digamos assim, as velas dentro d'água, e muda a formatação, os panos das velas. Deu mais celeridade às caravelas. Então juntou-se os fenícios com os judeus, no caso os judeus reencarnados em Portugal, e deram essa formatação. Que belo. O que é que ocorre? Nós dizemos que o Portugal só se interessou pelo Brasil no ano de 1531 com a expedição de expedição. Não. Mendes Sá. Acontece que de 1500 a 1531, o Brasil foi arrendado a 2 portugueses. O Brasil tinha dono. 2 portugueses. 2 portugueses de origem judaica. Eram judeus portugueses. Tá certo? Então, as bases da organização do Brasil dos primeiros 30 anos foi totalmente judaica. Essa é a minha admiração pelo povo judeu. Por ele fazer o bem. Ele fez o bem a nós. Nós atravessamos o Atlântico em cima da tecnologia deles. Não é interessante? É interessante. Uma outra coisa que eu queria, antes de passar para o segundo ponto, que é o segundo ponto, deixa eu só colocar aqui, que ele falou na parte, são os missionários. Por que você... Porque, olhe bem, como é que vai ser o estudo aqui, meus amigos da internet e da web rádio. 30 capítulos, Soares escolheu alguns capítulos para que ele possa falar sobre esse capítulo, porque ele foi pensando assim as coisas mais importantes. Então, a pátria do Evangelho já ficou muito esclarecida. E agora, os missionários. Quem são esses? E o que levou você a escolher esse capítulo? Porque a preocupação da espiritualidade em criar um ambiente propício ao diálogo com os indígenas, com os nativos, certo, no trabalho de catequese, digamos assim, mostrando a nova possibilidade religiosa a eles. Lamentavelmente, quando Cabral chegou aqui, segundo cálculos probabilísticos de forma retroativa, a população do Brasil deveria ser mais ou menos 6,5 milhões de índios. E nós, de forma muito... E Jesus vai às lágrimas com Ismael reclamando isto. O que estão fazendo com os civícolas, né? Então, os missionários vieram para isso. Então, você tem um Anchieta, você tem um Manuel da Nóbrega, você tem um Bartolomeu Fernando dos Martírios, você tem o Diogo Jacome, o Leonardo Nunes e muitos outros que vieram no anonimato trabalhar essa questão. Eles fizeram um trabalho inicial que eu creio, pessoalmente, que inspirou o Marechal Rondon. Rondon dizia: matar nunca, se possível, sacrificar-se por eles. Olha, era um militar do Exército Brasileiro que interligou o Brasil Central com a beira da praia. Ele é profundamente pacifista
E nós sabemos que no caso específico, o Marechal Rondon não era positivista, seguia a escola de Augusto Conte, não tinha ligação com o cristianismo. Mas a grande alma do nosso querido Marechal Rondon, tá certo que o Congresso Nacional deu a ele, por mérito, a 5ª estrela, ele foi guindado a Marechal do Exército Brasileiro, pelos seus feitos. Pronto. Então, é como se o trabalho de Rondon completasse esse trabalho. O trabalho desses missionários. Esses primeiros missionários. Que foram fundamentais. Quem sabe, reencarnado, né? Uma reencarnação desses aí. Sem dúvida. Com todo respeito a que eles não possam concordar comigo, mas eu entendo que Darcy Ribeiro, um jovem elegante, cá para nós, bonito, culto, passou 10 longos anos em tribos indígenas, sem comunicar-se com a civilização, para entender o viver deles e escrever sobre eles. Isso é interessante? Sim. O trabalho que o Exército do Brasil ainda faz lá hoje também. Não podemos esquecer. O Exército do Brasil de hoje, tem batalhões só de índios, formados só de soldados brasileiros, índios de origem indígena. Isso é importante. Eu só queria, Soares, que eu sei desse número, já sabia desse número, mas eu queria que você repetisse, porque eu acho isso muito importante, porque os cálculos é mais ou menos isso. Tinha quantos brasileiros mesmo? A população indígena era mais ou menos 6 milhões e meio. Aí, então é mais ou menos um Rio de Janeiro. Por aí. Paraíba e Rio Grande do Norte, a população. E mais de 2 centenas de etnias. E nós as massacramos. O Rio Grande do Norte foi participar da comemoração há 20 anos atrás, ou um pouco mais, sobre os indígenas. Aí um amigo meu disse que nós temos uma índia emprestada na Paraíba, porque o Terço Paulista, comandado por Domingos Jorge Velho, do Rio Grande do Norte, contratado pela capitania, e ele matou todos os índios do Rio Grande do Norte. Ele matou. Domingos Jorge Velho passou no tiro de Bacamarte 100% dos nossos índios. Então, todo esse trabalho. E, modernamente, a Igreja Católica, do modo geral, tem trabalhado no Conselho Indigenista Missionário e tem feito muita coisa. Também tem outras religiões, por exemplo, como os sabatistas, por exemplo, que trabalham anonimamente no interior de Mato Grosso, junto a índios e populações pobres, que tem aquela doença, o fogo selvagem. Interessante, né? Tem. São irmãos nossos que fazem questão de ser contra nós, mas reconhecemos o valor desses irmãos. O importante do campo da fé é amarmos uns aos outros. Olha aí, seu Marquense está aí, ó. Marquense. Não faltou. Grande Marquense. Vou morrer admirando meu querido amigo. Meu amigo, mas me diga uma coisa. Teve um tempo, vamos sair um pouquinho do livro, teve um tempo que quase que o Brasil adotava o Tupi-Guarani como idioma oficial. Não teve esse levante pequeno? Olha, o nosso querido missionário Anchieta, que reencarna no Rio de Janeiro, é o Fabiano de Cristo, não é isso? Ele escreveu uma gramática Tupi-Guarani Portugal. Mas essa questão não vingou porque interessante, como Tratado de Tordesilhas, o Brasil de hoje seria uma pequena parte. Seria, digamos assim, 40% do total território. É o exército português, do exército imperial, que vai andando e vai colonizando a turma aqui, vai empurrando para o português. Quando vê o ministro não enganado, permita, se eu estiver errado, me perdoe, pelo Tratado de Mechelen, é que o Brasil ganhou esse espaço, que o Tordesilhas não passou mais a funcionar. Então foi Portugal, foi o exército brasileiro na época imperial que levou a língua portuguesa e nós ganhamos esse território imenso. Maravilha. Entendeu? Eu vou passar para a próxima tela, mas eu quero pedir desculpa, porque realmente eu verifiquei o erro, quando eu tentei tirar não consegui. É 1938, não 1932, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Inclusive é o 6º livro daqueles 400 e bote força do nosso querido
Francisco de Paula Cândido. Né? Olha, então, a espiritualidade... A espiritualidade mandou para 38, porque por causa do golpe de 37, mostrando do Brasil. E houve uma regressão terrível dos direitos humanos. A quantidade de pessoas que o Estado Novo matou é incontável. Passa de 2.000. Tá certo? Foi uma maneira de, mesmo assim, nós não queríamos frear, porque a Federação Espírita Brasileira podia funcionar se o presidente fosse na delegacia de polícia de Janeiro e pedisse uma autorização para funcionar no Estado Novo. Foi terrível, não foi? Foi. Mas nós estamos fazendo aqui, antes de tudo, que agora nós estamos no Agosto Lilás, e estamos aqui, o pessoal do NEP, né? Eu estou vendo. Eu assisti hoje Dona Sandra falando sobre Dona Gabi, né? A Doce Gabi. Semana passada foi a Amália Franco. Essa semana vai ser Ivone do Amaral Pereira com a nossa Denise Lucena. Quinta-feira próxima. E a última quinta-feira, Evaíta de Souza falando sobre Alta de Souza. Toda quinta-feira às 16 horas. E nós estamos aqui da rádio, Web Rádio, transmitindo com o maior carinho o Agosto Lilás. Mulheres eu tenho por todas elas admiração. Mas a Evaíta me impressiona bastante pela capacidade de mobilizar a Zona Norte da doutrina espírita. Evaíta, um abraço para você. Muito bem. Então, construindo para a nova era, né? A campanha Agosto Lilás, que aí a Web Rádio Estação da Luz apoia. Então, muito bem. Aí você escolheu o capítulo 5, os escravos, os negros no Brasil, e a invasão holandesa. Os escravos, primeiro, né? Primeiro, é lamentável afirmar que o Brasil foi o último país da face da Terra a oficialmente libertar os escravos. E libertou de forma muito incompleta. Muito incompleta. Tá certo? Sem maior detalhe, digamos assim, os escravos, o Estado teria quase que comprado os escravos. Ele foi lançado na vida, sem escola, sem nada. Entendeu? Agora, grande parte deles foram, segundo está aqui no livro de Humberto de Campos, nobres do Império Romano, né? Justamente isso. Nobres do Império Romano, né? A turma veio da pesada, né? Então, entendeu? No próprio livro, ele dá a entender que, não, lógico, todos, mas muitos dos escravos que vieram para cá, foi uma troca, uma permuta entre o mentor da França e o mentor do Brasil, para pegar aquela turma cheia de muito saber, mas sem nenhuma moral, colocá-la na veste preta, trazer para cá e dar um salto qualitativo. O que é que você acha dessa possibilidade que hoje permeia o Brasil a nível espiritual? A grande realidade é que o negro foi... Olha, eu sou descendente de negro com índio, hein? Observe que os meus malários são muito salientes. É um cafu. A minha família... Não, o cafu é diferente. Eu sou originado, os meus antecedentes são originados da Lagoa de Apanha-Peixe, aqui no Apudi. Negros que fugiram do litoral, iam para lá e cruzaram com as Índias, ou com os índios. E jurou um tipo chamado os caboclos do Apudi. Eu sou filho e neto de caboclos do Apudi. Meu cabelo é encarapinhado, os malários são acentuados de índio. Ok? Olha, a questão é que a turma não recebeu um apoio previsto. Nós compramos, nós financiamos guerras na Angola, Luanda, Guiné e assim por diante, e trouxe Benin, que é a porta maior. Em Salvador tem a Carra de Benin, quando tem essa ladeira ali em Salvador, né? Aí tem a Carra de Benin lá embaixo. E nós temos pago muito por isso. O nosso karma se acentuou. Mais ou menos um mínimo de 6 milhões de escravos vieram para o Brasil. E as últimas carradas de escravos eram crianças de 10 a 14 anos. Já pensou? Nós arrancamos essas pessoas de lá. E elas reencarnaram aqui, desencarnaram aqui,
vivenciaram esse clima aqui e começaram a reencarnar por aqui. Aí vem os grandes choques de uma sociedade elitista portuguesa com aquele que vivia correndo nas estepes africanas. Então, até hoje, esse problema não foi equacionado. Não foi. Nós temos aqui, viu, Soares, uma pergunta que chegou agora, que tem muito a ver com o que você falou, e com o número, eu queria te passar a pergunta com o número, que você me deu um número de 6 milhões e 500 de nativos. É a previsão da época de Cabral. Previsão mais ou menos isso. Podia ter ser mais, certo? Um território tão grande desse. Você falou aí mais ou menos 6 milhões de escravos que vieram para cá e a maioria foram exterminados. Isso daqueles que chegaram, porque muitos ficaram no mar, né? Eram jogados para os peixes comer, eram jogados. Eu fui lá no Rio de Janeiro, lá na Pedra do Sal, Marcelo que está aqui me ouvindo, Marquinhos, um abraço grande. Lides, a gente vai fazer o programa sábado, viu, o lançamento do seu livro aqui. Fomos lá na Pedra do Sal, onde chegavam os escravos e eram vendidos. Você me falou no caso de mais 6 milhões. Já vai aí dando 12 milhões. Já vamos começando a ser aproximado de uma São Paulo, né? Então é por isso. Talvez seja por isso. Deixa eu ver quem é aqui. É Olavo, aqui de Afogado, Recife, da negritude pernambucana. Irei responder já, Olavo. Aqui é do Paraguai, viu? O karma que nós compramos lá. Diga. Muito bem. Não, é isso Continue. mesmo. É verdade, é verdade do karma coletivo do povo brasileiro adquiriu com a escravatura e a guerra do Paraguai? Com a escravatura foi total, né? Para você ter uma ideia, até o Segundo Império havia pena de morte. As duas únicas pessoas que foram executadas em Natal eram escravos, digamos assim. E era, como a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil até 14 de novembro de 89, o padre ia sair à frente cantando as ladainhas, o pobre coitado amarrado, manetado lá atrás, e ele sendo tratado como animal, perverso e tudo. Quando chegar em Dom Pedro, nós vamos observar que Dom Pedro tinha o poder digamos assim, de não permitir a execução. Os dois últimos... Mas isso a gente vai ver lá em Dom Pedro. Me diga uma coisa, a pena de morte que você falou, esses dois outros, era o que? Era enforcamento? Enforcamento. Era enforcamento. Esses dois foram enforcados. Um era tão aloado, olhou assim, aí olhou para o potengite, um barquinho, ai meu Deus, o barquinho tão bonito, aí o verdugo puxou a tábua e torou o pescoço dele. Ai meu Deus, é tão bonito esse barquinho. Ele deixa com a corda do pescoço. Aqui, não, nós compramos karmas para ninguém ter defeito. Como nós. Muito bem. E depois vai ver lá a Guerra do Paraguai. Realmente a escravatura, além dos indígenas, né, que até hoje também estão aí. E a invasão holandesa, a Companhia das Índias, a Companhia Oriental das Índias. Quem é de Pernambuco? É você ou Dona Margarete? Quem é de Pernambuco? É Dona Elizabeth. É pernambucana roxa. Tosse pelo Santa Cruz? Amigo, ela tossia até ontem, né? Levou depois de 5, aí não tá tossindo mais não. A espiritualidade, vendo que o quadro do Brasil não tinha se transformado a contento, a que está aqui no livro, é como se Jesus chamasse, mas vamos dar aqui aplicar aqui uma sova no Brasil. Trouxe não da Holanda. A Holanda nunca existiu. Hoje a Holanda mudou o nome, voltou a ser País Baixo, que é o nome dela. Trouxe de um reino, um príncipe de alto, um senhor, que era o príncipe Nassau, da mais alta envergadura. Observe que ele pegou Recife e transformou numa espécie de uma Veneza brasileira. Promoveu a liberdade religiosa, que era só católico que podia ter o culto. Aí vem a religião protestante mesmo, no caso calvinista. Os índios praticaram a sua religião. Ele fomentou toda a base de uma economia de mercado liberal. Os judeus também, viu? Mas, veja bem, a base era judaica. É tanto que com o fim do domínio holandês,
O que é que o Brasil perde? Os holandeses. Eles foram para onde? Grande parte foi aqui para o interior. Mas a parte que nós perdemos melhor foi para Nova Iorque. A sinagoga de Nova Iorque, a primeira ata dela é em língua portuguesa. Então, Nova Iorque ainda continua sendo a maior cidade do mundo ou mudou? Ainda continua, né? Eu acho que sim, continua. Não é mais visitada. Era para ser Recife, né? Ah, sim, porque foi descoberta em Recife uma sinagoga no tempo dos holandeses, nas escavações. Então, eles deram, há um livro até de doutorado, muito bem escrito, os 5 judeus que eram brasileiros. Você encontra esse livro muito interessante. Eles deram toda a estrutura capitalista de mercado a Nova Iorque que espalhou. O restante entraram pelo interior do Brasil. Os maias do Rio Grande do Norte começam em Sergipe, os maias. A turma do Norte Maris, nosso ex-senador, os medeiros e os maris, é do Siridó. E vai por aí assim. Os medeiros e os maris da Paraíba é do Siridó paraibano, que é o prolongamento do Siridó do Rio Grande do Norte. É os chamados cristãos novos que fugiam para o interior para não serem... Perfeito. Aí vem a versão, para eles não serem massacrados, eles aceitaram, sem querer querendo, o batismo. Acontece que aqui tinha que ser um batismo ritual mesmo. Em Portugal, Dom João III, o quarto, aceitou que eles ficassem em pé e o padre benzesse de uma vez só, porque os judeus não se ajoelham. Eles não se ajoelham nas sinagogas, cantam. Houve essa iniciação de um judeu, ele pediu permissão para não se ajoelhar. E foi permitido não se ajoelhar na maçonaria. Tá certo? Foi permitido ele não se ajoelhar, em respeito à crença dele. Assim como chegou um que era muçulmano e pediu ao Corão. Nós demos o Alcorão a ele. Porque o livro sagrado dele não era a Bíblia, era o Alcorão. É o Alcorão. Tá certo? Soares, então, vamos lá. Então, os medeiros. Então, eles começaram a colocar nome de acidentes geográficos e plantas, né? José Soares da Costa, Antônio Pinheiro, Francisca Barata. Pode ir atrás que hein? Oliveira. Pode ir atrás que há um antepassado judeu nessas pessoas. Muito bem. Eu conversando com um amigo nosso, ele falou que a Companhia das Índias era tão organizada que 1 quilo de açúcar que era produzido aqui em Recife, eles tinham todo o controle escrito, quase como se fosse uma verdadeira internet, para ter uma ideia da grandeza que era as Companhias das Índias Orientais, capitaneada por uma dos seus capitães, o querido Maurício Nassau, que fez um boi voar. Você sabe da história, né? Do boi que voou. Conta aí. Olhe bem, você ainda Recife, perdoa que a gente sai um pouquinho, você faz um passeio de escuna no rio Capibaribe e Capibaribe, Beberibe nem tanto. E ele conta a história. Nassau queria construir a ponte e não tinha recursos. Aí disse, olha, eu vou fazer um boi voar. Aí o cara disse, você não faz, eu faço. Não faz, faço. Agora, para ver vocês verem, tem que pagar não sei quanto. Aí pronto, Recife em peso, o cabo vai fazer o boi voar. E realmente ele fez. Ele pegou um arame, botou de noite, ninguém enxergava direito, não tinha poste, e o boi voou. Aí pronto, ele construiu. É fantástico nisso. Olha, eu recomendo a toda e qualquer pessoa que queira conhecer o período holandês, que compre um livro da publicação de Recife, da Fundação de Recife. Os tempos dos Flamengos. Que os holandeses como os Flamengos. Os Flamengos. Certo? Esse livro é excelente. Os tempos dos Flamengos. É capaz de ter em PDF na internet. Muito. É completo esse livro. Todas as atas da companhia estão lá. Os preços dos açúcares, a quem emprestava dinheiro, eles financiaram, o Brasil não tinha banco, eles financiaram os produtores de açúcar, os agricultores de Pernambuco, e dominaram o mercado.
O mercado de açúcar europeu, enquanto eles eram aqui no Brasil, foi deles. Grandes homens de negócios, grandes engenheiros, hoje engenheiros de produção, que fizeram assim, bolinha com a economia e deram a dignidade ao povo brasileiro. Maravilha. Aí nós estudamos aí como está os escravos, os negros aqui no Brasil, a invasão holandesa, muito importante para o Nordeste. Eu acho que se a invasão holandesa do Nordeste estaria pior do que hoje ele está em relação às outras regiões do Brasil. E Soares pensou aqui mais o 16, o 20 e o 25. Então, D. João VI no Brasil, príncipe regente, põe-se para fora, Pedro II e a Guerra do Paraguai, meu amigo. O D. João VI era tido como um homem pusilânime, ou seja, fraco de ânimo. Quem mandava mesmo era a Carlota Joaquina. Certo? Mas ele causou um grande bem ao Brasil. Veio, inicialmente, nas casas do Rio de Janeiro, ele colocava na parede, PR, príncipe regente, dizer, cá fora. Como o carioca sempre foi dando uma verve muito eficaz, era põe-se na rua. Põe-se na rua. E ele deu toda uma infraestrutura ao Rio de Janeiro de uma cidade europeia. Teatro, Casa da Moeda, e assim por diante. Belas Artes. O Paço Imperial. O Paço Imperial. Houve um lado positivo. E de quebra, o Brasil, a partir dele aqui, com a sua chegada, deixa de ser uma colônia. Brasil e Portugal, Reino Unido e Algarve. O Brasil passou a ser Reino Unido de Portugal, e não mais colônia. Isso foi um passo interessante para a nossa independência. Mas, Soares, você tocou em algo muito interessante, que é em relação aos portugueses e a colonização nossa portuguesa. Que, no meu modo de ver, trouxe muito mais benefício do que qualquer malefício que possa ter ocorrido, é um ponto de vista meu. E uma outra coisa, você pega a América Latina, de dominação espanhola, ela se fragmentou toda. Então você tem Argentina, Bolívia, tudo bem, a língua é a mesma, tem Argentina, Bolívia, Uruguai, a América Central, o México. Mas no Brasil eles conseguiram manter essa unidade de um povo, de uma língua, um território muito imenso. E isso não teria sido conseguido sem a ajuda do plano espiritual, né, querido? Ah, sem dúvida. Era o papel que o Brasil deveria estar executando no Conselho das Nações. Certo? Então, agora, o fundamental é que teve o Exército Brasileiro após a independência, com Caxias, e Caxias unificou esse país. O nosso território, a grandeza nossa, a unificação foi na base militar. E é o Caxias que comanda isso. Tá certo? Isso que é importante. E nós não fragmentamos. Porque durante o período militar, de 64 a 85, dois jureiros na Paraíba compuseram uma composição chamada Nordeste Independente. Bem interessante. Ele mostra realmente que nós tínhamos condição de ser independentes. Se nós fôssemos uma nação independente, nós éramos membros da OPEP. E autossuficiente lá na música, viu? Perfeitamente. Mas só que o plano espiritual formatou o país dessa maneira. E graças a Deus, nós estamos aqui falando. É uma língua única em todo o país. Em todo o país. E que pese, segundo os gramáticos, a 4 a 5 falares. Santa Catarina, tem um falar, parece o pessoal da ilha ali, dos Açores, e tal, meio cantado. Mas quando somos divide, nós somos uma língua só. Não é verdade? É verdade. Agora, amigo, tem um amigo meu que ele dizia assim: olhe, me diga uma coisa, para falar com carioca a gente tem que ser com aquela barrazinha. Margarete, você nordestino. Margarete, sua esposa, ela pronuncia o R aqui atrás. Como é que é? Pera um rapaz. O mineiro é na frente, porta. Carne. Um pouco falar do nosso siridoense, um pouco é que é colar. O cearense,
a turma diz brincando que é um carioca frustrado, né? É aquele carioca que veio para o norte, que é nordestino. Eu acho muito lindo falar do cearense. Só que eles cantando, os gringos, todos eles, é um português normal. Entendeu? É. E o gaúcho. Quando vai cantar, tanto pode ser Lupicínio Rodrigues como Luiz Gonzaga, o português é o mesmo. É interessante. Você falou dele, o gaúcho é aquela linguagem própria. Mas o Lupicínio Rodrigues cantando, a Marisa Monte, é tranquilo e calmo. Muito bem. Ah, meu Deus. Então vamos lá. Isso com Dom João VI, eu vou discordar um pouquinho de você, meu amigo Soares. A Carlota Joaquina, ela tem uma influência, mas o João VI, apesar de ser assim, uma pessoa como uma bestalhada, ele sabia o que estava fazendo. Sabia, mas ela mandava. Mas no frigir dos ovos ele se argumentava, né? Mas lógico que ela era uma personalidade muito forte, né? Isso aí. Aí no final ele dizia, tá certo, Carlota, tá certo, eu faço. E aí, meu amigo, aí Dom João VI gera Pedro I, que grita no Ipiranga a independência, é um momento também muito bonito do Brasil, feito por um português, e ele gera, entre muitos filhos, bastardos ou não, ele gera Pedro II, que durante 50 anos, não é isso? De reinado? Foi de 42 a 89. Dá 47 anos, né? 47, quase 50 anos. É de 1842 a 1889. Dá 40... Dá 47 anos. 47 anos. Com certeza. Qual a importância de Pedro II para o Brasil e o que é que ele poderia ter feito que não fez? E não fez. O Bartodinho, ele é um capítulo específico sobre ele no livro, em que Jesus chama, ele fazia parte da equipe de Ismael, em que pese ele tinha sido, na morte de Jesus, aquele soldado romano Longínios, que furou aquele lateral de Jesus. Ótimo. Mas ele dedicou-se ao bem. Então, Jesus chama Longínio e diz que ele virá para o Brasil. E faz uma promessa a Longínio. Que Longínio, pelo andar da carruagem, era um capelino, pelo andar da carruagem. Segundo Divaldo Pereira Franco, de todos nascidos no Brasil, ele tinha 100% da raça ariana. Segundo Divaldo Pereira Franco. Várias vezes. Então, Dom Pedro disse, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá uma última romagem para o planeta escuro da dor e do esquecimento. Ou seja, ele voltaria, no caso, a capela, que é a origem dele. Só que ele será imperador do Brasil até que ele atinja sua perfeita maioridade como nação. O problema todinho é que ele não tomou as províncias devidas. Ele achou que o Brasil, ele diz, em Humberto de Campos, no outro livro, que achava que o Brasil, que ele concebia para o Brasil, como sendo um país assim, deveria ter uma formatação como a Inglaterra tinha. E ele sempre sonhou com o parlamentarismo. Ele cria o poder moderador e estabelece o regime parlamentarista, 2 partidos. Só que o povo não escolheu. Ele diz, fulano, você lá no Rio Grande do Norte vai ser do liberal e Secretaria vai ser conservador. Ao contrário, na Inglaterra, que o rei mandava os seus responsáveis nas aldeias ouvir as pessoas. Em função disso, ele decidiu que as aldeias se reunissem e escolhessem representantes junto à Câmara dos Comuns. A origem do nosso parlamento aqui é de cima para baixo, na Inglaterra é de baixo para cima. Pronto. E ele falava muito bem e escrevia em tese todos os idiomas vivos da Europa Ocidental.
Ele, quando deixou o poder, 93% da nossa população era analfabeta. Porque ele não fez nada. Ele não fez nada por isso. Moral da história, ele perdeu uma grande oportunidade. Agora, era uma unidade de cultura, comunicava com todos os grandes escritores da Europa. Quando no exílio, bateu papo com Victor Hugo, mas internamente foi isso. Então, daí faltou isto. O que nós tínhamos no Império era Instituto Militar de Engenharia, da Praia Vermelha, que hoje é Instituto Militar de Engenharia, me parece, se não estou enganado, perdão, militares que estão nos ouvindo, que nos discursos errados, que pertence ao INE, Instituto Militar de Engenharia. Mas foi a questão dos militares, como a engenharia, assim como a Marinha modernamente tem o seu programa do átomo, a parte atômica dos usinas nucleares, assim como a Força Aérea tem hoje o CTA. É questão interior dessas instituições em pensar em formatar o futuro. Outra. Então, Dom Pedro fez isso. E ele dormiu no trono. É tanto que Jesus o adverte. E durante uma recepção que ele faz no Palácio Imperial, ele se recolhe, entra no seu oratório, ele era altamente católico conservador, e com que adormece. E Jesus aparece em sonho a ele. E qual é o pedido que Jesus faz? Que ele não cometa mais erro que cometeu no Uruguai. Tem perdido. Porque a guerra do Paraguai não começa no território paraguaio, ela começa no território uruguai. E ele, para desmentir, ele não querendo ouvir Jesus, em Uruguaiana, ele assiste a rendição de mais de 6.000 soldados paraguaios. Aí começa a fomentar entre nós, ele diz, a autoridade é autoridade como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos de consciência e deveres. Então ele diz, ele pede a Pedro que estabeleça o regime de respeito e paz. Voltando aqui, no final do Segundo Império, a Corte de Apelação, atendendo o pedido das vítimas, que foram executados os 2 escravos, apela para ele, para comutar, para perdoar a pena. Ele não, mandou enforcar os 2. Ele mandou enforcar os 2. Isso está em Câmara Cascudo, na obra A História da Cidade Natal. Pode ler, está lá. Então, ele começou a comprometer-se. E ele comprometeu-se de tal maneira que ele não voltou ao plano dele de origem. Ele continua orbitando da Terra, ajudando o Brasil. Às vezes, de forma tanto quanto... Diga. Não, pode falar. Às vezes, de forma tanto quanto... Quando foi no centenário da morte, do nosso amigo Chega, o pai da nossa independência, ele veio assistir a inauguração do busto dele. Pedro II, é Pedro I. Não. A independência é Pedro I. Não, o pai do Brasil, Pedro I é o programa da independência, mas quem sustenta o império daqui a pouco o nome dele. E José de Bonifácio. José de Bonifácio. Bonifácio. E ele estava em Bonifácio, estava em companhia de um rico proprietário de terra no Amazonas. E ele diz que procurou, para ser presidente do Brasil, fulano de tal. Fulano de tal era um monarquista de pé fincado. Até desencarnado, ele errou. A nossa sorte é ter espírito lá, trabalha na República e manda o nosso amigo Deodoro. Não, Deodoro não. Deodoro foi a junta militar, aí veio Floriano, aí veio. Eita, Deus. Essa. Coelho de Moraes. Coelho de Moraes, filho. Coelho de Moraes. Que ganhou a eleição. Coelho de Moraes
chegou no Rio de Janeiro, de trem, desceu da estação, não tinha ninguém para receber como presidente eleito, ia tomar posse todo dia. Alugou um táxi, foi até o Palácio da República e a zeladora entregou a ele, sabe o quê? A faixa presidencial. Foi que deu posse a ele. Você vê como nós começamos mal a questão da República. Porque Dom Pedro não encaminhou corretamente as questões. Era um velho bom? Sim, mas podia ter feito muito mais. A questão dos escravos e assim por diante. Muito bem. Meu amigo, eu falei com Flávio Zanei, lá de São Paulo, e ele está escrevendo um livro sobre Pedro II. É uma personagem que eu gosto muito. Amo e ao mesmo tempo desamo, mas gosto mais de Pedro II. Sim. E a gente vai fazer até um programa sobre esse livro que ele está escrevendo. Realmente, alguns equívocos que foram colocados em cima do nosso Pedro. Mas o que eu quero falar para você é que o Longínio, ele não estava escalado para ir naquele dia. Alguém faltou e ele tomou aquele lugar, sem querer. Sem querer, querendo, como diz o outro. Mas não ele entrou como Pilatos, sentou do credo, né? Não sabe o que é? Aquele negócio, soldado, quando está no quartel, o que é que quer? Serviço, né? Ele entrou. Então, mesmo assim, aí vem a questão. No Brasil, na Guerra do Paraguai, no Brasil, o Dia da Criança é comemorado em que dia? 12. E no Paraguai, em que dia? Não sei. No Paraguai, o Dia da Criança é comemorado no dia da Batalha de Campo Grande. A Batalha de Campo Grande foi no dia 16 de agosto. Então, para os paraguaios, o Dia da Criança é 16 de agosto. Mas por quê? Quantas crianças foram mortas? Caxias, como militar correto, quando soube da notícia que Solano Lopes tinha fugido, ele disse, olha, o adversário que exerce o papel dele não deve ser morto. Quando nem se espera, Dom Pedro destitui Caxias do comando do Exército Brasileiro do Paraguai e nomeia o esposo de Isabel, o Marechal Conde. Muito bem. E no dia 16 de agosto de 1869, ele cerca 3.500 combatentes paraguaios, tá certo? E 6 mil paraguaios, melhor dizendo, que mais da metade eram crianças de 10 a 14 anos. Os paraguaios pintaram os queixos das crianças como fosse uma barba para intimidar o pessoal do Brasil. Mataram ao todo todos os paraguaios, 100%. 100%. Aí acharam pouco, como é na época de seca no Paraguai, como diz o Visconde de Tonnerre, em Reminiscência do Paraguai, a macega, ou seja, o capim estava seco, eles jogaram um óleo lá, um caminho qualquer, e tocaram fogo. E calcinaram as crianças. Só que um detalhe, 3.500 crianças de 10 a 14 anos. A diferença era ex-combatentes paraguaios, já mutilados de guerra. Então, mataram inocentes e aleijados, basicamente. Todo mundo. Agora, eu perguntei pessoalmente ao advogado Pereira Franco, eu creio que ele não mantém a palavra, ele é um sujeito espetacular, tem por ele atenção e carinho. Eu disse, Divaldo, o nosso karma no Nordeste do Brasil é decorrente da Guerra do Paraguai, e disse, em grande parte. Como gerou-se um karma terrível no Paraguai, essas almas que massacraram os paraguaios, reencarnaram com o tempo no Nordeste do Brasil. Karma similar tinha visigodos e outros guerreiros terríveis da Ásia, que foram atraídos por esse karma. Europeus, franceses que trucidaram na Revolução Francesa os inocentes, e nós reencarnamos. Na seca de 1877, se eu não estou enganado,
né? Morreram de sede e fome mais de dizem, um pouco menos de 1 milhão de nordestinos, que vieram andando do Alto Sertão em direção à praia, eles tomaram água. Morreram tremido, de sede e fome, gritando. Tá certo? Aí começou por aí. E nós começamos a alimentar esse karma. Os nossos políticos, ao longo do século XX, fizeram miséria com os nordestinos. As famosas frentes de trabalho, eles trabalhavam, o político recebia o dinheiro no Rio de Janeiro, que era a capital do país, e não repassavam a eles. Mandavam entregar um quilo de feijão, meio quilo de carne de chá, que era jabá do interior. Entendeu como é a história? Então, esse karma cresceu dentro de nós. E nós alimentamos isso. Eu conversando com o médium Jorge Risini, nos anos 73, 4, ele disse, eu noto você muito preocupado com a situação do mundo e com o leste europeu, o comunismo. Eu disse, perfeitamente. Esse meu jovem, aquele que vai liquidar baixa no comunismo já está reencarnado na União Soviética. 13 anos depois de Gorbachev assume o poder e dá baixa na antiga União Soviética. Não é verdade? O Jorge Risini tinha essa informação. Aí eu disse, e nós no Brasil, disse, tenhamos paciência. O nosso karma é recente, vamos curti-lo ainda por muito tempo. Aí eu disse, mas você... Diga, pode falar. Mas eu disse, mas você, Jorge, recebeu um poeta popular nordestino, dos mais queridos, o cego Aderaldo. Aderaldo, esse era a tampa. Ele tampa. Disse perfeitamente. Hein? Esse era a tampa. Ele disse perfeitamente. É conhecido como, até hoje, o maior poeta repentista que nós tivemos até hoje. Ele tinha 18 anos de idade, trabalhava numa bulandeira. Bulandeira é um nome primitivo de uma descoroçadeira de algodão que hoje em dia não existe mais. Aí o mestre gritou, vá lá fora e abra a comporta da caldeira. Ele saiu, debaixo de chuva, quando abriu uma lufada de ar quente nos olhos dele, ele chegou totalmente. Aí foi dispensado do trabalho. Era no Crato, né? Era natural do Crato. Né? Aí foi dispensado do trabalho. Uma noite ele sonhou, após esse cegar, que sabia tocar violão. E ele dedilhava o violão. Quando acordou, momentos depois, ele lembrou-se. E tem um violão aí, por favor. Eu me emprestado a Cicrano. Aí ele descobriu o dedilhar do violão. Lembre-se que a cantoria é um canto mouro. Os árabes trazem aquilo para o domínio árabe na Península Ibérica. E eles engrandeceram aquilo. Aqui no interior da Espanha tem outra conotação. Aí eu disse, Jorge, é verdade que ele foi um cantor lírico na França? Disse, perfeitamente. Ele trocou o canto pelo fuzil na Revolução Francesa, matou gente, não teve piedade. Então essas pessoas renascem do Nordeste, isso. Um detalhe, ele pediu em casamento uma familiar de um grande amigo dela desencarnado. Ela não quis. Ele não casou-se mais com ninguém. Ele viveu 93 anos. Ele passou 75 anos cego. Ele criou 27 órfãos. Já pensou? Aquilo que ele matou foi criar. Aquilo que ele matou foi criar. Alguém com raiva, perfeitamente, alguém com raiva dele, tocou fogo na casa dele e queimou o violão dele. E ele levava nas cantorias uma máquina velha de passar filmes. Aquelas máquinas bem antigas. E Ademar de Barros, político paulista, foi contactado e mandou para ele um violão e a máquina para ele. Ele criou, ele fez isso. Morreu aos 93 anos de idade. A coisa mais linda do mundo é uma crônica de Raquel de Queiroz, na revista Cruzeiro, nos anos 50, por aí, eu tenho cópia, é o Cego Aderaldo. O clima que ele criava, né? Então, ele veio nesse karma nordestino. Os grandes criminosos da Guerra do Paraguai vieram para cá. Não é à toa
que Alarico reencarna no Brasil, não é Jesus Gonçalves? Jesus Gonçalves. Nem à toa que Aldo de Souza. Olha isso. Diga. Isso só não ocorre em Pau dos Ferros. Ninguém aquele pessoal ali foi uma perfeitamente. Aldo de Souza reencarna no Oeste do Brasil, foi uma autoridade na Península Ibérica. Mas Pau dos Ferros, vou relembrar vocês. Eu nasci em Pau dos Ferros, parafraseando Drummond. Eu nasci em Itabira, antes de tudo sou itabirano. Eu nasci em Pau dos Ferros, antes de tudo sou pau-ferrense. Eu nasci em Pau dos Ferros, no Alto de São Benedito. Segundo Câmara Cascudo, na sua obra Viajando pelo Sertão, é um antigo quilombo de escravos. E lá predominava a tuberculose, a lepra, tuberculose e lepra. A minha família não... Eu fiz um tratamento para não ter lepra. E eu tive o médico teve que jogar cimento no meu pulmão direito para não perder o pulmão, porque ele começou a morrer. A minha família paterna, toda ela, grande parte, morreu de tuberculose, nascida de Pau dos Ferros, ou nas cercanias ou vizinho. A quantidade de leprosos, mulheres leprosas, era muito grande lá. Muito grande. Então, marido está dizendo, kkkk, não é você, né, bichinha? Não é você, né, bichinha? Ah, sim. Então, meu amigo, me diga uma coisa, a República, com os marechais alagoanos, a terra dos marechais, naquela época trouxe o benefício que realmente o Brasil estava precisando? Primeiro, no contexto do plano espiritual? Segundo a descrição de Jesus, Pedro II aqui do sono, leia aí, meu amigo, olha. Olha, não. Assim. Vai não. Lá só deu médico veterinário e engenheiro agrônomo e advogado como você. Então, ele não preparou o país para isso. E as brigas intestinas, outra república foi proclamada pelos alunos do Colégio Militar da Praia Vermelha, tendo à frente o tenente-coronel Quintino Bocaiúva. E como era republicano, ele passou 12 anos como tenente-coronel. Dom Pedro não deu promoção a ele. Quando ele chega à república, ele era promovido a coronel. Então, o que ocorreu? De 15 de novembro de 1889 até 3 de outubro de 1930, com a Revolução de Getúlio Vargas, a Revolução de 30, houve um acordo entre Minas e São Paulo. 4 anos era Minas, 4 anos era São Paulo, café com leite. Quando em 26, na sucessão de Washington Luiz, os paulistas romperam o acordo e Antônio Carlos de Andrade não foi candidato, aí Minas rebelou-se. Aí começam as mudanças. As mudanças se principiam aí. Acontece que nós não fomos muito felizes. Em 32, houve uma revolução civil em São Paulo. E motivou o suicídio de Alberto Santos Dumont, o único grande cientista que o Brasil teve até hoje. Quando ele viu São Paulo se bombardeado pela aviação de Getúlio Vargas, ele disse, meu Deus, eu não pensei nisso, eu pensei em encurtar as distâncias. Ele está tão frágil que ele se enforcou numa gravata. Já pensou? De seda. E eu estive, viu, Soares, lá na casa dele em Petrópolis, e você só sobe com o pé direito, você não sobe com o pé direito. O meu querido Alain foi também lá. Foi. Mas veja bem, então aí veio. Getúlio aceita uma Assembleia Nacional Constituinte. Por sinal, a única Assembleia Nacional Constituinte que foi puramente só para fazer uma Constituição. Era a Suma em 34. Aí veio os ganhos das mulheres, o voto feminino e assim por diante. Quando chega em 37, a Europa já está toda armada para um conflito sem par.
A Alemanha estava armada. Se você observar a obra de Chico Xavier, Emmanuel, ele diz naquela obra que já tinha mais de 100 mil homens preparados só para a guerra aérea em São Paulo e na Europa. Então, o alto comando nosso, as grandes estrelas do exército brasileiro, não o exército brasileiro, eram germanófilos. Mas mesmo assim, eles, muito sensatos, o Dutra, o Góes Monteiro e assim por diante, e chegaram à conclusão: olha, a situação está difícil. Então, a luta intestina ia ser grande, intestina, eles dão um golpe de Estado. Que não é tanto que, com todo golpe de Estado, o governo não é democrático. Não quer dizer que foi democrático. E nós somos responsáveis por isso. Mas quem sim concorda com você, Oswaldo Cruz, merece. Parabéns a ele. Moral da história. E o país agora, porque um dos motivos, toda a nossa ligação militar era com a França. Aí a nossa ligação militar passou a ser com os Estados Unidos. Observe que a nossa Força Aérea é a caçula das 3 armas. Os nossos jovens de Copacabana, de São Paulo e Curitiba, basicamente, saem da beira do litoral e vão ser pilotos treinados nos Estados Unidos. Uma guerra não é bom, mas nós mostramos que nós estamos lutando contra a pior barbárie que nós produzimos, o nazifascismo. E os nossos jovens foram para os céus da Europa defender a liberdade. Isso é bonito. Tá certo? Isso é importante. Então, nós temos isso. Nós temos que observar o que ocorreu no mundo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, voltando à normalidade. Mas nós nunca tivemos uma república estável. Lamentavelmente, era cheia de crises. E nós nunca... Agora, o acerto maior é quando Juscelino inicia a campanha para presidente da República em Jataí, Minas Gerais, numa garagem, na calçada de um caminhão. O senhor pergunta: o senhor, Nicoleles também, Nicoleles é o único brasileiro que poderia ganhar hoje um Nobel de Medicina. Pergunta para Juscelino: o senhor, sendo eleito da República, o senhor muda a capital do Brasil para o Planalto Central? E disse: mudo. Foi quando Ismael volta a ter uma força no governo brasileiro. Em 4 anos ele eclode, ele faz Brasília. E todo o sucesso da ocupação do Centro-Oeste começa com Brasília. E hoje, positivo ou negativo, quem está sustentando as rendas externas do Brasil é o agronegócio. Que começa do norte. E esse meio deu um salto danado, né? Um salto danado. Ele começa do norte do Rio Grande do Sul e vai até... Hoje já chega ao sul da Bahia. Ao sul da Bahia. O único sinal com relação ao Miguel é que ele torce por time... Não vale a pena falar, mas o resto é uma maravilha. O Miguel Nicoleles é o único brasileiro no campo da ciência que poderá ganhar um Nobel. E deixa eu lhe falar uma coisa. É uma das maiores falhas, uma falha mundial. Porque na Copa do Mundo, que foi realizada no Brasil, que nós apanhamos de 7, todo mundo lembra, mas não lembra que o invento dele, que a mídia, infelizmente, nem notou, um tetraplégico chutou uma bola. Foi o exoesqueleto. Passou desapercebido, certo? Da mídia e do governo. Não foi do governo. Toda a mídia, não foi do governo. Toda a mídia era contra o governo. E Nicoleles era a favor do governo. Então não passou o exoesqueleto. Mas ele merece o Nobel. Assim como Rondon, militar, mereceu o Nobel da Paz. Olha, nós não podemos trabalhar as pessoas pela cor dos olhos, da pele e da sua tendência política. Tá certo? Olha, quando é que é o Juscelino? Juscelino
É que é um pouco... Ele dá uma entrevista sobre a questão de Brasília. No final da entrevista, no finalzinho disso, ele falava muito pobre. Eu conheci o José pessoalmente aqui em Natal, eu ouvi ele falar. Ele falava assim, mas assim, com todo respeito às minhas crenças religiosas, eu tenho uma admiração profunda pelo faraó Akhenaton. Sacou a colocação dele? Ele era católico, foi seminarista católico em Diamantina. Ele disse, com todo respeito às minhas crenças católicas, eu tenho um profundo respeito ao faraó Akhenaton. Ele... Você sabe o que ele disse quando ele voltou do exílio em Brasília? Diga. Quando ele voltou do exílio em Brasília, pode dizer. Eu me vi entrando em uma outra cidade que eu tinha destruído e essa estava construída. Pela lei de reminiscência, ele destruiu num canto e construiu no outro. É que a cidade de Amarna, no Egito, foi na unificação do rei, foi construída no meio do caminho. Amarna. Acontece que como a umidade do ar, a relatividade do ar era baixíssima ali, e Brasília dá 14 graus, é suor saindo pela ponta do nariz. Então, o que é que Akhenaton faz? Constrói um lago em torno de Amarna. Traz um braço do Nilo e faz isso. Só que o lago de Amarna tem uma configuração semelhante, sabe a quê? Ao Lago Paranoá de Brasília, rapaz. Muito bem. Não é aquela asa, tipo assim, uma asa, né? O planteado, né? O lago não acompanha aquele design? Pois é. Muito bem. Então, quem está nos ouvindo, vai na internet, procura o lago, a cidade de Amarna, o lago, e faça uma montagem com o Lago de Paranoá, se não é igual, semelhante, bem próximo. Faça. Não é um caminhão de japonês, mas é um caminhão de chinês. Vamos lá. Meu amigo, nós já estouramos aí, mas tudo bem que você pode fazer isso. Mas aí tem algumas perguntas que a gente quer passar aqui para você, porque o pessoal perguntou e gostaria que o pessoal responda. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma proposta ou é uma determinação para o Brasil do plano espiritual? Não, do plano superior, desculpa. Sérgio de Pium, né? É. Vou responder como o Divaldo me disse em 1972, em pleno regime militar, quando numa confere em Jundiaí. Alguém perguntou a ele, sério, mas nós somos gozando de arbítrio e podemos ter mudado o curso do outro acontecimento, o roteiro da vida. A grande verdade é que nós não temos feito muita coisa de correto. Tá certo? Muita coisa de correto. Se nós tivéssemos pegado os missionários do Segundo Império, Mauá, na industrialização, Mauá foi na Inglaterra e abeirou-se do liberalismo inglês. Salário para os trabalhadores, apoio aos doentes, liberdade para as mulheres, voto para as mulheres. Nós conquistamos voto para as mulheres em 1934. A Revolução Inglesa de 1734, um século depois. Então, aí nós começamos essa ligação nossa, esse lado prostituto nosso, do privado com o público. Isso é horrível. Eu digo isso porque eu nunca tive na tua reencarnação um emprego público. Eu sempre trabalhei no setor privado. E nós temos isso. Nós trocamos qualquer emprego no setor público por qualquer atividade privada, com as exceções. Então a proposta nossa é isso. Nós, podemos dizer que em tese nós falhamos. Se nós colocarmos o Brasil aqui diante do trabalho de Alvin Toffler, aquele gênio americano, a primeira, segunda, terceira e quarta onda, a terceira onda era a onda da informatização da economia. Nós não entramos ainda nela. Quando em 1987 eu cheguei na Itália para fazer minha pós-graduação, eu fiquei boquiaberto. Aqui não tinha cartão de crédito em Natal. Aqui os bancos não tinham caixa eletrônica. Na Itália, em 87, nós éramos a oitava do planeta, a Itália era a sexta. A oitava não tinha nada em relação à sexta. Os caixas eletrônicos eram nas calçadas das grandes lojas, rapaz. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso, meu Jesus? No curso de economia, nunca me falaram nisso.
O curso achava defasado em 13 anos para frente, para trás. Então, é preciso nós investirmos pesadamente na educação, nas escolas técnicas, tipo os IFs, porque nós estamos formando trabalho para o privado, não, nós estamos formando para a nação. Porque a Inglaterra, no século XVIII, o rei foi chamado a dar uma solução. A Câmara dos Comuns, deve ter sido, disse para o rei, desemprego é questão do poder executivo, e não nosso. O poder executivo inglês mandou o projeto para a Câmara, encantou a oficina de trabalho, o trabalho técnico, o saber técnico, e não descurou das unidades intelectuais. As nossas escolas técnicas, que eu estudei, a Escola de Natal, a primeira foi implantada por Nilo Peçanha em 1910. Aí na Inglaterra foi do século XVIII, 1780, por aí. Olha só a defasagem. Nós temos que ser correios. Nós somos a favor de todo conhecimento. No estado de Minas Gerais tem 200 escolas de direito. 200 escolas de direito. Pelo amor de Deus. Precisamos de advogado, precisamos também. Mas é muito direito. Mas é muito direito. Olha, você está empatando muito capital numa atividade reprodutiva que depende do Estado. Quando eu terminei a escola de Natal, me entregaram uma malinha de madeira, uma planha, um serrote, tudo, para me trocar como marceneiro na cidade, rapaz. Eu saí na cidade oferecendo trabalho. Tá certo? É para o aluno sair do curso de biologia, para montar empresas de agrotecnologia, assim por diante, vender trabalho. Zé, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer essa pergunta aqui, seja um pouquinho sucinto, que ainda tem que fazer umas propagandas e falar, mas é o Jansen Melo de Açu. Ele pergunta, houve de fato uma intervenção, acho que é direta, né, direito, do plano superior em relação à Guerra do Paraguai para que o nosso exército, o povo, não extinguisse o povo do Paraguai devido a uma ordem do Império? Primeira Guerra do Paraguai é chamada Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Então o carro foi para os três. Mas no final da guerra, a Tríplice Aliança eliminou 95% da população branca paraguaia. Nós matamos 95, digamos que foi 10 milhões, mas teria matado 9 milhões e meio. Digamos, bem menos. Tá certo? E ainda cobrando o Paraguai uma dívida de guerra. Ela foi perdoada por Getúlio Vargas em 1943. Eles pagavam a nós um espólio de guerra. Já pensou? O Paraguai? Pagou até 1943 o espólio de guerra. Getúlio Vargas é quem perdoa essa dívida. Muito bem, seu menino. Essa daí eu não sabia do espólio de guerra do Paraguai. Sim. Muito bem. Meu amigo, próxima semana vamos estudar A Caminho da Luz? Vamos, porque ele sai do Brasil. Emmanuel é perfeito. Com o Humberto de Campos, que era excelente escritor, conhecia muito o Brasil. Ele que está acima de todos nós, ele faz uma síntese da evolução terrestre própria das filosofias do Oriente, consubstanciada na teosofia do século XIX, sem a colocação teosófica, dando um enfoque totalmente espírita. Terei todo o prazer em falar sobre ela. Ok? Vamos falar e eu de ouvir e compartilhar esses seus conhecimentos. Aqui nós temos Marcelo, live maravilhosa aí, seu Marcelo dizendo, já garantiu, né, o beijo do sogro, né? Ó, diga ele que eu não aceito devolução não, viu? Não aceito devolução. O amigo meu disse, rapaz, minha sogra é um primor. Eu disse, por que isso que foi? Eu não quero a filha de volta. Esse rapaz, a sogra, foi mais do que a mãe dele. Ok? Muito bem.
Então vamos lá. Nós queremos aqui agradecer ao nosso irmão Soares e já queremos convidar a todos que amanhã de manhã, 8 horas, nós temos, eu vou falar já um pouquinho mais sobre o nosso irmão Amadeu Ferreira e o seu programa nos domínios da mediunidade. Mas amanhã à noite vai ser um momento especial para o nosso programa, que nós estaremos entrevistando essas 3 figuras lindas e maravilhosas, Jussara, a Tânia e o Daniel. Eles vão falar sobre a missão dos espíritas no mundo. E ele é vice-presidente, presidente, a Jussara, a Tânia e o Daniel são vice-presidentes da Federação Espírita dos Estados Unidos. A Federação Espírita dos Estados Unidos. Amanhã nós estaremos entrevistando esse pessoal. Terá minha assistência, hein? É um prazer em ouvi-los. E outra coisa, muito interessante como é o movimento e como o trabalho deles são hercúlico, porque não é fácil fazer o espiritismo em uma língua que não seja, a língua nossa brasileira. Então, eles têm esse trabalho lindo e maravilhoso. No sábado, nós vamos entrevistar o Alain Moraes, junto com o pessoal aí, o seu Marcelo, do grupo Persona, né? Então, ele é um produtor, diretor artístico. Ele, dia 12/9, ele vai trazer a nível de live a peça Memórias do Suicida, porque no dia 8, agora passado, ele apresentou sobre o brilho do espiritismo, que trata justamente da homossexualidade. E no canal do YouTube dele, ele tem todos esses espíritos, inclusive nossa querida Alta de Souza, num trabalho lindo e maravilhoso que o nosso irmão Alain Moraes faz, e no sábado ele estará aqui conosco. Só que eu quero dizer o seguinte, o sábado com Alain Moraes vai ser a partir das... Não é 19 horas não, tá errado, é 20 horas. É a partir das 20 horas, 8 horas. Por quê? Porque no mesmo sábado, aí sim, às 19 horas, nós estaremos com a nossa pipeira juramentada. Pipeira é a pessoa que mora em Pipa, Lidse, França, mas eu vi que ela botou ali diferente, é Domingos, mas é a França, Domingos França. Vai falar sobre Pepe e o Monstro. É o seu primeiro livro, com a ilustração da Ruth, eu acho que é Ruth Laranjeira, não dá para ver aqui direitinho. Então, sábado, 19 horas, o lançamento do livro da nossa irmã Lidse, e a partir das 20 horas, aí sim, o nosso irmão Alain Moraes vai estar aqui com o pessoal do grupo Persona e do grupo Arena, fazendo o programa aqui conosco. E no domingo, fechando, a nossa cantora do grupo Chave de Luz, né, a Caitlin Cook, vai estar aqui conosco cantando e falando como é importante a música para a divulgação do espiritismo. E eu quero voltar um pouquinho aqui, como diz o outro, para trás, porque eu não posso deixar de falar no pessoal que nos ajuda muito aqui na programação da Web Rádio Estação da Luz. Então vamos começar aqui com segunda-feira e sexta-feira o nosso irmão Amadeu Ferreira faz conosco aqui a partir das 8 horas da manhã, ele e sua equipe, programa Nos Domínios da Mediunidade. Toda segunda e toda sexta-manhã, sexta-feira, 8 horas, Amadeu está aqui de pé na rádio. Na terça-feira, o nosso irmão Décio, lá de São Paulo, faz o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Ele e a sua equipe, seu filho, seus filhos e família. E na quarta-feira, toda quarta-feira, a partir também das 8 horas da manhã, Alexandre Santos e a equipe faz o programa Filosofia, Ciência e Moral. E toda quinta-feira nós temos essa figura quase que homeopática, meu amigo José Soares da Federação. Todo gênio tem um defeito. O Miguel é palmeirense, esse aí é americano, não tem jeito de ser perfeito, mas tudo bem. E na próxima semana ele vai estar falando sobre o livro A Caminho da Luz, quinta-feira próxima. Mas eu quero, Soares, falar aqui de um bocado de gente amiga sua e, por consequência, também meu amigo. Então, vamos começar aqui com o Marcelo, nosso querido Marcelo, o homem multimídia, porque ele é diretor de peça, é ator, é regedor de coral, ele faz tudo, ele faz até chover. Só não faz menino. Neto, que é uma beleza, meu amigo, tá difícil daí. A Marilde, a Lidse, a Rochelle, né? Deixa eu botar aqui, a Marilde mandou um abraço, a Lidse, a nossa irmã Rochelle, esse pessoal todinho aí mandando abraços. A Ana Maria também mandou aí para você um abraço lindo e maravilhoso, certo? O nosso irmão Marquense,
que trouxe aqui a baila, justamente, não podemos esquecer, meu amigo, o nosso querido Oswaldo Cruz, né? Que também foi um grande cientista do Brasil. Então, todo esse pessoal que esteve aí na audiência do nosso programa, vibrando aí pelo nosso irmão Soares, eu quero agradecer de sobremaneira. Meu amigo, já que você falou um pouquinho, termine fazendo a prece de encerramento e de agradecimento e marcando para quinta-feira próxima a Caminho da Luz. Não sei se a gente vai chegar lá, mas vamos caminhar. Como diz a citação evangélica, caminhai enquanto tendes luz. Que essa luz não nos falta. A luz da doutrina espírita, que nos renova por dentro e por fora. A luz do Consolador. Incapaz para todos. Graças a Deus, meu amigo. Muito obrigado. Deus que lhe pague, meu amigo Zé Soares, por essa bênção que é o seu conhecimento. E aí nós estamos encerrando agora mais a nossa participação, voltando, lógico, à programação normal, mas amanhã estamos aqui. Muito obrigado. Paz com Jesus, sempre.